interna. Tá certo. Bom, então, acho que de acordo com a nossa numeração, né, só para recordar aí, porque quem ficou meio perdido com a numeração fui eu, aula 1 e 2 não foram gravadas. Aí a aula 3 a gente condensou as aulas 1 e 2 para serem gravadas, né? Depois a gente teve o seminário, isso. E na semana passada nós tivemos a aula, seria 3, gravou, foi a aula 1. Depois a aula 2 foi o seminário, a aula 3 foi a semana passada, então tá assim. Então a aula 4 tá assim. Então tá legal, Léo, você tem toda a razão. Agora eu peguei o fio da meada. Tá? Seria cronologicamente a aula 6, né? Mas como as duas primeiras aulas não foram gravadas, ficou sendo a aula 4. Uma aula só para recapitular. A terceira aula é que passou a ser a primeira aula, que foi a primeira aula a ser gravada, foi a aula 3. Ela virou a aula 1. A aula 2 foi o seminário do Carlos A. A aula 3 a gente deu semana passada, quando a gente discutiu as isometrias, e hoje é a aula 4, tá certo? Bom, então na aula passada, a gente já tinha visto que dentro do modelo sigma não linear existe uma estrutura de Yang-Mills, né, natural, associada à conexão. Então, aquilo que a conexão de Christoffel, ela faz uma espécie de pullback, ela gera uma conexão no espaço-tempo e aí introduz uma estrutura de Yang-Mills, do modelo sigma não linear, associado a um grupo SOM, que é o grupo de simetria, né, do espaço tangente, é o grupo de estrutura do espaço tangente da variedade do modelo sigma. Aqui eu vou colocar um item a mais, que pode ser que a gente fazer hoje, que é o verso mínimo e torção. O termo de verso mínimo, se a gente não fizer ele todo hoje, a gente faz na semana do verso mínimo. Resumindo a torção. Vamos falar sobre isso possivelmente. Bom, então, na aula passada a gente estudou isometrias e nós vimos uma transformação de isometria, né, para o modelo sigma, ela assume essa forma, variação, né, variação de isometria do campo φ, da coordenada φ. Nós vimos então que as isometrias da métrica, né, que nós estudamos as isometrias da métrica, e vimos que o que define a invariância, a isometria da métrica é um conjunto de vetores chamados vetores Killing, vetores de Killing. E aí nós vimos que esses vetores de Killing, nós vimos que os vetores de Killing, eles são geradores, eles fazem o papel de geradores do grupo, que é o grupo de isometria, e as transformações de isometria, os vetores de Killing satisfazem uma equação. Então, nós vemos que existe um conjunto de vetores de Killing, eles são linearmente independentes, e aí a gente rotula esses vetores de Killing por um certo índice A. Então, nós temos esse KA, nós temos, por exemplo, N vetores de Killing independentes, claro, componente I, e aqui, função dos fios. Nós estamos tomando, então, transformações infinitesimais, tá? Parâmetros aqui constantes, tá? Parâmetros infinitesimais e constantes. Essa transformação aqui, essa transformação de isometria, é uma transformação global. Então, isso aqui é uma isometria global. Essa isometria global, né, ela, então, o papel dela é deixar a métrica invariante de forma. Quer dizer, essa transformação aqui, ela leva o G e J de φ, ela leva num G', num G e J de filinha, né? O que caracteriza a isometria, né, é que a forma funcional da variante G' e J de filinha é o G e J do filinho. Isso caracteriza a isometria e nós vemos então que os vetores de Killing satisfazem a uma equação, né, gama I, KA J mais nada J, KA I igual a zero. Então, essa é a equação de Killing, os vetores de Killing são soluções dessa equação,
E essa equação aqui, ela vem como solução dessa situação. Deixa a métrica invariante em foco. Então, nós estamos trabalhando agora com as isometrias globais. Tiramos as isometrias, né, vimos o papel do vetor de Killing, e vimos também, na aula passada, até queria fazer um pequeno acertozinho. Na aula passada, a gente colocou essa relação aqui. Se eu pego kappa A com aqui. Nós tivemos essa relação assim, kappa A, kappa B. Então, nós chegamos a uma relação que, computador de dois vetores de Killing. Imaginando que o vetor de Killing, só colocando aqui que esse kappa A, o vetor, ele pode ser expandido, né, em suas componentes numa base, ao longo de uma base, que é a base DI. Então, colocando essa relação aqui, ali, né, nós temos visto que essa relação dava para nós algo do tipo, ficava algo assim, kappa A, kappa A, DI. Fazer isso rapidinho, eu queria fazer uma observação que eu não fiz na aula passada. Ficava com essa relação aqui, então. Kappa AI DI, vai fazer isso kappa DJ DJ. Já calculado isso aqui, então isso aqui fica para nós. Kappa AI DI, kappa DJ DJ, menos agora kappa DJ DJ. D, né? Aí essa derivada aqui, ela pode atuar aqui, pode atuar aqui. Não, vai dar dois termos aqui. Kappa AI DI, kappa DJ DJ, mais kappa AI, kappa DJ DI DJ, menos kappa DJ DJ, kappa AI, kappa. Cálculo a gente tinha feito na aula passada. Só que eu estou fazendo aqui para aproveitar mais. Então a gente fez isso aqui. Então esse termo aqui, quer dizer, os índices IJ são mudos, então aqui eu boto IJ. E aí esse termo aqui bate com aquele termo aqui. Então esses dois termos aqui se cancelam por esse rerotulamento, né? Redefinição de índice. E esse termo que fica aqui, a gente fica com, eu posso também fazer aqui uma coisa, eu posso trocar, se quiser aqui, o I com J, posso botar aqui J, fica I, e o I fica J. E aí essa relação, ela se fatora desse modo, fica assim, kappa A, I, DI, kappa B, J. E aí aqui trocando A com B, menos kappa DI, DI, AJ. Uma expressão que claramente tem que ser assimétrica em B, porque eu estou calculando aquele computador. E aqui ficava DJ. E aí sim, esse objeto aqui é o que nós chamamos. Esse objeto aqui, então, que eu queria chamar a atenção de vocês, ele é um F, A, B, C, kappa, C, J. Tem um índice J sobrado. DJ. Então, na aula passada, eu tinha colocado aqui um vetor X, de qualquer maneira, a estrutura que tem aqui, eu posso escrever essa relação que está aqui, que tem índices livres A, B e J, então A, B e J são livres, eu escrevi dessa maneira. Isso aqui vai ser uma combinação linear desse. E aqui, como isso aqui tem uma base de vetores, se sobrou um DJ aqui, isso aqui é uma base dos vetores, é porque esse objeto aqui tem que ser um vetor. Então tem que ter um X, J e índice C. Só que exatamente esse X, C, J é um vetor de Killing. O fato dos vetores de Killing gerarem uma álgebra de Lie, o grupo de invariância, né, que é o grupo de isometria, na verdade quem fica aqui é um vetor de Killing. Então isso eu queria colocar. Isso aqui então faz o papel de um kappa C. Então essa relação ela fica assim. F, A, B, C, kappa C. Então isso aqui é a álgebra de Lie do grupo de isometria.
E os vetores de Killing, eles fazem o papel dos geradores dessa aula de algebraica, que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, os vetores de Killing em forma fechada estão aqui, e aqui eu estou colocando os vetores de Killing em forma de componente. A componente IESM expandido na base de coordenadas. Então, essa relação aqui, ela fecha exatamente com KC. E isso aqui está dando, assim, demonstrando, ele está nos convencendo que o grupo de isometria, os vetores de Killing, são geradores de uma álgebra de Lie, que é a álgebra do grupo de isometria. Então, essa relação aqui é importante. Então, o que é importante aqui é o KC. Na aula passada, eu tinha deixado aqui um vetor XC genérico, mas, na verdade, é um vetor de Killing. Tá? Isso aqui é a álgebra seguinte. Só isso que eu queria chamar a atenção, que essa relação vai ser importante para nós hoje. Tá? Então, deixa eu apagar isso aqui e colocar a seguinte coisa. Então, falamos aqui da álgebra de Lie, do grupo de Killing, do grupo de isometria. Aqui a gente pode pensar também o seguinte: vocês observem, né? Se por acaso eu pegasse esse vetor de Killing, imagina que eu pegasse o vetor de Killing assim, ó, KA, I, ele seria de φ. Imagina que esse vetor de Killing fosse linear em φ. Esse vetor de Killing é uma função de φ, uma função analítica de φ. Suponhamos que eu pegue uma realização linear, que esse vetor de Killing seja linear em φ. Então eu poderia escrever essa relação da seguinte maneira: dizer que essa relação vai ser um GA, I, no caso assim, GA, I, J, J. Vamos ver o que isso aqui estaria dizendo para nós. Quando eu tivesse essa relação aí. E aí nós tínhamos visto ali a gente estava fazendo aquilo ali, né? KA, I. Então vamos pegar, quando a gente pegar essa relação aqui, ó, KA, KB, mas usando agora isso aqui, na verdade o KI é isso aqui, dessa relação aqui deu isso para nós, FABC, KC. E aí nós sabemos o que é esse FABC, ele é um KAI, DI, KB, J, menos menos KB, I, J. Isso aqui para nós é o FAB, né? Então a gente escreve isso aqui como sendo FABC, KC, J. Essa relação aqui, né? Ela, na verdade, se escreve desse modo aqui. Então, se eu agora aplico, se o meu vetor de Killing tem essa forma, ele é linear no campo. E esses objetos aqui vão fazer papel como se fosse uma matriz GA, elemento IJ, IJ. Então, isso aqui é exatamente a representação matricial do gerador. Se eu colocar essa relação aqui, isso aqui vai dar para nós, ó, GA, I. Quem é o capa aí? GAI, vamos dizer, IM, FM. E aí aqui eu vou ter DI atuando no capa BJ. Mas quem é o capa BJ? É um GB, J, L, FM. Como essas matrizes aqui são constantes, por exemplo, eu tenho uma realização linear, os vetores de Killing são lineares dos fios. Essas matrizes aqui, esses objetos são constantes. Então essa derivada só vai atuar aqui. Quando esse DI atuar no FL, ele vai produzir aqui um GJI, GBLJI. Então, e aí a mesma coisa vai acontecer nesse segundo termo. Então o que eu vou produzir nesse outro termo aqui vai ser a mesma estrutura. Nós vamos produzir um GA, vamos produzir isso aqui, ó, um GBJI vezes um GA e N. E aí o outro termo é só trocar, é a mesma coisa aqui, é só trocando A com B. Menos GAJI, GB e N. Então, o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que o elemento
e Jn do comutador. Isso aqui é o comutador menos o comutador de GA no GB, elemento Jn, que é o que dá justamente o F de ABC e GC. GC, JM, GC, J, e aí aparece esse φm aqui. Então, essa relação aqui, com essa, se for possível, essa escolha de vetor de Killing, essa relação aqui se fecha direitinho. Então, estou só querendo dizer que aqueles vetores de Killing, eles fecham exatamente essa relação aqui, só que eu falei. Gostou? Eu posso medir a qualidade em relação à partição? Qual é a vetor? Com relação a x de mim. Por quê? A equação de Killing. A equação de Killing. Tá aqui, a equação de Killing está aqui. Mas ali é derivada em relação a φ, né? Em relação a φ. Isso aqui é derivada em relação a φ. Esse nabla i aqui, essa derivada aqui, é a derivada covariante no espaço do modelo sigma, no espaço onde as coordenadas são os φ's. É porque na aula passada, talvez você possa estar fazendo uma confusão, sim, na aula passada, eu trabalhei o vetor de Killing no espaço-tempo. Dependia de x. Isso. A métrica dependia de φ e φ por sua vez. É porque da outra vez eu fiz o seguinte, talvez foi bom você notar essa dúvida. Na aula passada eu fiz um paralelo. Eu fiz, suponha que esteja num espaço qualquer, um espaço riemanniano qualquer. E aí nós temos uma métrica G mini de x, chamava, não sei se era o G mini ou G j. Agora no modelo sigma eu tenho a mesma coisa, G j de φ. Então tudo que eu faço no espaço riemanniano genérico, no espaço curvo qualquer, para a coordenada x, no modelo sigma, o φ é que faz o papel da coordenada. Então, tudo que eu estou fazendo, quer dizer, num espaço-tempo genérico, essa equação de Killing, ela se leria assim, nabla mi, kappa a mi, mais nabla mi, kappa a mi, igual a zero. Isso aqui é a equação de Killing, num espaço curvo genérico com coordenadas x mi. Só que no modelo sigma as coordenadas são os φ's. Tá certo? O que eu fiz um exemplo, eu usei como exemplo um espaço-tempo qualquer e depois joguei isso para o espaço do modelo sigma. Quando você vai para o modelo sigma, aí sim as coordenadas passam a ser, a métrica já não é mais um g mini de x, é um gj de φ. Então, no modelo sigma, eu faço tudo para φ. Então, esse nabla aí aqui, ele é a derivada em relação a φ mais o ciclo de Cristófilo, né? Quer dizer, nesse caso, essa derivada covariante está menos gama j, gama kappa i j, kappa a kappa. E aqui vem kappa a j. Então, é isso que é a derivada, quer dizer, É a mesma conta, né? É o mesmo formalismo, só que em vez de trabalhar com xmi, eu trabalho com os φ's. Agora, claro, levando em conta que no modelo sigma, os campos φ, que são as coordenadas desse espaço interno no modelo sigma, eles são função de x. Porque em cada ponto do meu espaço-tempo, eu introduzo uma variedade interna, e essa variedade interna é a variedade do modelo sigma, tá certo? E hoje vai ficar mais claro que agora a gente vai precisar fazer essa ligação. Tá certo? Então, acho que eu só estava querendo dar como exemplo uma situação em que o vetor de Killing, ele pode ser realizado linearmente. Então, eu posso ter dependendo do grupo de isometria, eu posso ter uma realização linear dos vetores de Killing. Na verdade, isso acontece muito quando eu tenho uma variedade que é o quociente de dois grupos. Quando eu tenho uma variedade G sobre H, como eu falei com vocês na aula passada, tipo uma N esfera, né? Que é um S ou N mais 1 sobre S ou N. Esse grupo aqui é o chamado grupo de isotropia. Ele deixa invariante a origem. Então, ele sempre pode ser realizado linearmente. Então, quando eu tenho dentro do grupo de isometria o subgrupo do grupo de isometria que deixa invariante a origem, ele é realizado linearmente. Então, os vetores de Killing associados ao grupo de isotropia, eles são escritos dessa forma. Eles são lineares em φ e eles automaticamente verificam essa relação. Mas, em geral, os vetores de Killing não são lineares em φ, eles são funções genéricas de φ. De qualquer maneira, eles satisfazem sempre essa relação. Certo? Isso eu queria chamar a atenção. Bom, então, vamos agora
começar a pensar no gauging. Que gauging é esse? O que significa isso? Então nós temos que ver. Vamos mostrar, então, o primeiro passo dessa aula agora vai ser mostrar que a ação do modelo sigma, além da invariância sobre o diffeomorfismo, sobre transformações gerais de coordenadas, ela é invariante sobre isometrias globais. Então, o passo 1, quer dizer, a etapa número 1 agora, antes do gauging, para nós chegarmos ao gauging dos modelos sigma, a primeira etapa é mostrar, quer dizer, vamos verificar, vamos colocar assim, vamos verificar que a ação essa sigma apresenta simetria global sobre transformações de isometria. Então vamos lá. Então a ação do nosso modelo sigma, vamos escrever da forma normalizada, como sempre, meio. Ação. Como vocês sabem, para qualquer dimensão espacial, espaço-temporal, né? Então, aí, né, o Emerson, então, esses campos φ são φ de x, mas eles são as coordenadas da variedade do modelo, certo? O espaço que a gente chama de target space espacial. O que é uma isometria, então? Só para a gente relembrar. A isometria é essa transformação. Filinha aí é φ mais epsilon a kappa a i de φ. Isso aqui é uma transformação de isometria global. Vamos pegar esses vetores, esses parâmetros epsilon a, como sendo parâmetros infinitesimais, então lá em cima, né? Parâmetros, tanto faz em cima ou embaixo, parâmetros infinitesimais, né? Que definem, né, o número de vetores. Então, uma transformação de isometria ela é uma combinação linear de vetores independentes. Existem N vetores aqui, então, rotulados por K1, e as componentes deles são 1, 2, 3, até D, então 1, 2, a dimensão N do espaço interno. Então, essa é a estrutura. Então, o que é importante? Epsilon A é constante, não depende de x, é um parâmetro global. Tá? Então, vamos colocar essa transformação lá dentro. Então, vamos colocar. E a gente sabe qual é o papel da isometria. Quando eu faço, então, essa transformação, eu vou escrever uma ação, né? A minha ação. Então, vai ser. Vou escrever a ação transformada. A ação transformada vai ser essa aqui. E aí, a isometria, ela não muda a forma da meta. Então, eu vou ter um G e J de filinha. Aí aqui nós vamos ter o DMI filinha e aqui o DMI filinha J. Então isso aqui é a minha ação S'. Então, se fosse um diffeomorfismo, eu teria isso. E aí tudo automaticamente fica invariante. Mas isso aqui é uma isometria. Então a métrica não muda de forma. Não tem a forma funcional. Então vamos substituir agora tudo pelas transformações correspondentes. Então, esse lado aqui eu vou ter um G e J de φ mais, vou botar assim, φ kappa mais epsilon a kappa a kappa. Assim. Então, essa G está transformada. Filinha. Filinha é φ mais delta φ. Aqui, a mesma coisa. Então, isso aqui vai ficar DI
Agora, como o epsilon, aí que está a diferença. Oi, ó, tudo bem, cara? Aí que está a diferença. No caso local, depois nós vamos ver, esse epsilon vai poder absorver a derivada. Nesse caso, estamos fazendo uma transformação global. O epsilon é independente de xi. Então, essa derivada ela vai atuar diretamente no vetor de Killing. Então, ela vai dar para nós aqui, ó, epsilon A, di, kappa, a, i. E aí, Emerson, entra a questão que você levantou. Os vetores de Killing são funções dos x. Eu estou no espaço, né? Os vetores de Killing são... aí eu vou estar na e o φ é função de x. Então, exatamente. Então, o dmi, quer dizer, a derivada xmi do kappa a i vai ser, boto aqui uma derivada, sei lá, kappa, vai ser, vou derivar isso aqui em relação a um φ kappa, boto aqui kappa kappa, e aqui vai ficar um dmi. Então, aí sim, eu usei a regra da cadeia, porque isso aqui para mim seria a derivada em relação a xi do vetor de Killing. Então, é a derivada do vetor de Killing em relação a φ kappa e a derivada de φ kappa em relação a xi. Vou colocar isso aqui porque eu vou querer escrever essa expressão toda em primeira ordem. Só fazer um nível. Oi? Oi? Ah, tem que ter um i. Peraí. O é dmi, φ, é o kappa, aí, perdão. Eu fiz besteira, tá? Estou derivando kappa i em relação a φ kappa e derivando φ kappa em relação a xi. Tá certo, eu tinha errado aqui. Então isso aqui é a derivada dmi do kappa i. A derivada dmi do kappa i é a derivada do kappa i em relação a φ kappa e a derivada do φ kappa em relação a xi. Perfeito. E aqui é a mesma coisa. Aqui nós vamos ter dmi do Vj mais, aqui vou botar um epsilon b para não ter conflito de índice, epsilon b, e aqui é a mesma coisa, vamos ter um d kappa do kappa b j, vou derivar o kappa j em relação a x mi, e aí aqui é a derivada em relação a φ kappa em relação a x mi. Então isso aqui seria a ação, quer dizer, feita uma transformação de isometria global. Então vamos agora reter. Então o primeiro termo todo mundo já viu. O termo, aqui eu vou expandir. Essa métrica aqui eu vou expandir em torno. Epsilon kappa, epsilon infinitesimal, vamos fazer a expansão de Taylor aqui. Então vai ficar um GJ de φ mais. E aí a expansão vai ser epsilon a kappa a kappa é a variação, é o delta vezes a derivada d kappa do GJ. Então aqui eu fiz a expansão de Taylor do termo da métrica, certo? GJ de φ mais delta φ. Então fica delta φ kappa d kappa GJ. Então agora, esse primeiro termo todo mundo já viu. GJ de φ, dmi φi, dmi φj, dá o próprio S sigma, na própria ação. Então o termo que vai ser a variação, né? Então isso é o próprio S sigma. Então o que nós estamos querendo calcular é a variação, é o termo de primeira ordem em epsilon. Então vamos escrever agora, vamos reter aí os termos de primeira ordem em epsilon. Estou fazendo a expansão, né? Eu estou fazendo agora, estou vendo a simetria global, para depois a gente fazer a inversão de Yang-Mills aqui. Então, vamos manter os termos lineares em epsilon. Vou pegar só os termos em epsilon. Então, o termo em epsilon vai ser esse termo aqui. Não, daqui, quer dizer, daqui eu vou ter esse termo vezes esse, tá? Que é zero ordem. Então, esse termo aqui vezes esse vai poder bater com esse. Primeira ordem em epsilon, quer dizer, esse termo aqui. Vamos pegar esse termo aqui com esse aqui, com esse termo. Vamos pegar esse termo com esse termo vezes esse. Vamos pegar tudo em primeira ordem, começando daqui. Então, vamos pegar o GJ de φ. GJ vai multiplicar dmi φj Então vamos pegar
S, D, G, J, epsilon A, vamos fazer uma ordem certinha, não confunde nada. Então, GJ vai pegar o epsilon A e aí vamos ter D kappa e A I denif kappa e aí o termo denif J. Então é o primeiro termo, tá? O primeiro termo que eu estou pegando. Esse termo vezes esse, vezes esse. Agora eu posso pegar esse termo vezes esse segundo aqui também, a primeira ordem, eu vou pegar GJ, denif I mais GJ, denif I. E aí vamos pegar o termo do lado, epsilon B kappa BJ denif kappa. Certo? Então peguei esse termo. Então, para não perder nada, temos esse vezes esse, vezes esse. E agora, esse termo aqui, como ele já é de primeira ordem em epsilon, ele não vai poder nem pegar nem esse, ele vai pegar diretamente esse aqui. Então, o terceiro e último termo vai ser epsilon A, kappa, d kappa, do GJ. E aí multiplicando denif I denif J. Então isso aqui é o delta S, é a variação da ação em primeira ordem, tá certo? Léo está olhando meio descontado, tá certo aí, Léo? Tá, não, vai conferir no Léo, alguém tem que conferir aí. Tá bom? Beleza. Então tá já. Então nós não perdemos nenhum termo de ordem epsilon, né? Ficou o G vezes aquele termo vezes aquele, o G vezes esse termo vezes aquele, o S vezes esse termo. Então vamos agora, como é tudo primeira ordem, vamos fatorar um epsilon A. Como esse índice livre aqui é, ou esse índice B aqui é mudo, né? É saturado, vamos chamar isso aqui de epsilon A. Aí eu já posso fatorar um epsilon A. Então, esse epsilon A ficou na frente de tudo. Eu tenho epsilon A no primeiro termo, epsilon A no segundo termo, epsilon A no terceiro termo. Então a gente já está supondo que a gente está fatorando aqui, né, um vetor, um parâmetro infinitesimal, epsilon A, epsilon A, epsilon A. Perfeito. Vamos ver o que mais a gente pode fazer para aproximar. Eu tenho sempre uma derivada de φ contra a derivada de φ, essa derivada espacial aqui, ó. Denif, Como eu tenho, né, esse termo aqui, vamos observar bem, ó. Esse termo aqui é simétrico em J. Tá certo. Esse termo aqui é simétrico. Esse termo aqui é simétrico em J, o GJ. Isso aqui é simétrico em J, já está tudo ok. Esse termo aqui, ele é denif I, denif kappa é simétrico em I kappa. Certo? Então eu tenho GJ, certo? É simétrico em I kappa. Então aqui eu tenho DI kappa e aqui eu tenho DJ kappa. Eu acho que está também estaria ok, né? Então tá legal. Agora esse termo aqui, acho que a gente já pode fatorar um denif denifia. Podemos fatorar, porque é tudo isso. Aqui a gente tem denif I, denif J. Então vamos fazer isso. Vamos chamar esse índice aqui, já tem um denif J. Então nesse primeiro termo vai ser conveniente chamar o kappa de I, para poder ficar denif I, denif J. Então vamos chamar o kappa de I. E aí o I a gente chama de kappa. No segundo termo, ele vai ficar denif I, denif J em todos os lugares. Nesse termo aqui, eu vou fazer o contrário. Aqui é denif kappa, eu vou chamar o kappa de J. Então vamos chamar esse kappa de J e o J de kappa.
Porque aí eu posso fatorar DMIF-I, DMIF-J, DMIF-I, DMIF-J, DMIF-I, DMIF-J. Perfeito. E aí a gente observa esse termo aqui, eu vou fatorar um DMIF-I, DMIF-J, que é assimétrico de J. De fato, essa combinação aqui, ela é GKJ, DI, KK, mais GI, DJ, KK. Então, está tudo automaticamente está simetrizado, porque quando eu fatorar isso aqui, ó, fatorar DMIF, então a gente pode botar já aqui também que está fatorando isso. DMIF, DMIF-J. Fatorando DMIF-I, DMIF-J. Então isso aqui tudo está fatorado. E aí, ao fatorar isso, automaticamente, essa expressão que está multiplicando DMIF e DMIF-J é completamente simétrica. G e J já é simétrico, e aqui fica GKJ, DI do K a K, e aqui fica GI, DJ do K. Então vamos tirar. DMIF está saindo, DMIF está saindo, DMIF-J está saindo. DMIF-J está saindo, só para simplificar. DMIF e DMIF-J. Então, beleza. Então vamos só organizar isso aqui. GK, por favor, vou dar tudo uma linha só para a gente começar a trabalhar de novo. GKJ, DIK. Depois do segundo termo, mais GIK, DJ, KK. Depois o último termino, que é mais K, DK. Então isso aqui, tudo é o ΔS. ΔS é isso tudo aqui contraído com isso aqui. Aí aqui a gente já está inspirado pelo que a gente fez na aula passada, né? A gente vai poder pegar essa derivada aqui, ó, a gente pode juntar esse termo aqui, ele vai ficar com DI desse produto. Um DI desse produto que é GKJ, KK, vai abaixar esse índice, então vai produzir aqui o DAJ. Mas é claro, vai ter um termo menos DI GKJ, K. Então isso aqui é o que sai daqui. Bota essa derivada atuando no produto. Ao fazer esse produto, essa métrica baixa esse índice. Claro, e subtrai da derivada da métrica. Então isso aqui é uma identidade. Vou fazer o mesmo procedimento nesse termo aqui. Vamos botar a derivada desse produto todo, então vai produzir um DJ desse produto, que vai abaixar o índice K para I, vai ficar K para I. Agora eu subtrai da derivada atuando na métrica, menos DJ, G de K, K. E aqui eu já tenho a derivada. Então a gente produziu, a gente conseguiu fatorar um K a K, né? É o que a gente espera para poder juntar com o símbolo de Christoffel. Vamos fazer isso aqui. Vamos lá. Então, a gente produziu esse termo aqui, DI, KJ, mais DJ, KI. E aí agora a gente vai fatorar um K a K. Até vou botar esse, tem dois sinais menos, eu posso botar esse menos sempre com evidência, menos DI GKJ mais DJ GK e menos DK GJ. Tudo isso aqui vezes K a K. Agora,
na forma contravariante. Eu posso escrever uma métrica em cima, eu posso escrever esse objeto aqui, ele vai ser um G, capa L, capa aérea, vai ficar todos os vetores de Killing com índice de componente baixo. E aí, esse termo que está aqui, ó, G, capa L, DI, L, capa, né? Então, faz, então, esse termo aqui, ó, esse G, ou então eu posso botar G, capa L, é simétrico, G, L, capa, é a mesma coisa. G, capa L é a mesma coisa que G, L, capa. Então, esse termo que está aqui, ó, GL, capa, DI, esse termo que está aqui é justamente 2 vezes o símbolo de Christoffel. Então, esse termo todo que está incluindo o sinal menos, né? Ele é menos 2, gama, L, I, J, capa, tá? E aí, devido à simetria do símbolo de Christoffel, essa equação pode ser escrita desse modo. Nabla I, capa AJ, mais nabla J, capa AI. Tudo isso aqui está contraído com o εA, e aí aqui eu tenho dmi I, dmi J. Isso aqui então é a variação da ação sobre essa isometria. Certo? Então, nós estamos calculando ΔS. Então, o ΔS é exatamente essa expressão. Então, como esse objeto aqui é um vetor de Killing, isso é zero. Isso é a equação de Killing. Então, o ΔS é zero, porque capa é um vetor de Killing. Então, dessa forma, a gente se convence que, de fato, a ação do modelo sigma, ela tem uma simetria global ditada pelas transformações de isometria globais. Então, as isometrias globais, né, são uma invariância da ação do modelo sigma por causa da equação. Tá? Tudo isso é graças ao fato de ser uma isometria, G', filinha, G' de filinha é igual G de filinha pelo fato de estar com o vetor de Killing. Então, beleza, então eu tenho uma ação global. Então a gente já sabe, a gente já vem de um curso de Young e Mills aí, quando a gente tem uma simetria global e nós queremos fazer, de alguma maneira, fazer o gauging dessa simetria, então a gente precisa introduzir campos de Young e Mills de alguma forma. Só que aqui é interessante porque a gente tem uma realização não linear. A gente está trabalhando com uma simetria, né, que é ditada pelo vetor de Killing, então a variação que a gente tem aqui, né, é esse objeto aqui, é o delta φ, né? Esse objeto aqui para nós é εA, A e φ. Claro que a gente recupera o que a gente sabe em geral das teorias de Young e Mills. Nas teorias de Young e Mills normais, o que a gente faz? A gente coloca os campos de matéria numa representação do grupo de gauge. Então, no caso das teorias de Young e Mills normais, quando a gente pega os campos de matéria, na verdade, o que a gente está fazendo é o vetor de Killing, quer dizer, o que é a transformação infinitesimal global, ainda global de gauge? É parâmetro da transformação global, gerador, elemento de matriz I, J. Isso aqui é o usual da transformação de gauge. Então, no caso das transformações de gauge em geral, que a gente estuda, quando faz teoria de Young e Mills e coloca os campos de matéria em uma representação, a gente está, na verdade, pegando um caso muito particular do vetor de Killing ser uma realização linear, aquele vetor de Killing que eu tinha falado. Então, o gerador, quer dizer, isso aqui é o meu capa A e φ. Então, o vetor de Killing está em realização linear. É o normal que a gente tem das teorias de Young e Mills. O delta φ, isso aqui é a versão infinitesimal da exponencial. É tudo que a gente escreve assim, exponencial de εA, GA, atuando no φ. Que a gente está fazendo em geral. Então, isso, eu só estou dando esse exemplo. Na verdade, o que está embutido aqui, o que está aqui, é uma generalização disso. Tá?
No caso da realização ser linear, no caso do vetor de Killing, ser uma função linear dos campos, das coordenadas. Né? Isso, só estou chamando a atenção, tá? Vou apagar isso aqui que eu já comentei. Bom, então nós temos isso aqui, então, essa simetria global. Claro, o que aparece, né, lá na ação do modelo cíclico, quando a gente escreve, quando a gente pega a ação do modelo cíclico, vamos pegar o Lagrangiano, só para a gente recapitular aqui. Então nós temos isso aqui, ó, o meio, GJ, demi, fi, demi, e J. Delta φ, tá? Então, quando a gente vai fazer a transformação, então eu vou querer esse demi de φ, né? Então, na verdade, aqui dentro eu tenho um demi, né? Quando eu faço a variação, eu vou ter um demi do delta φ. Quer dizer, aqui, vou botar aqui, ó, filhinha i, i mais epsilon a i capa a. Se a transformação é global, como nós fizemos ainda agora, demi filhinha i é demi fi mais epsilon a i, epsilon a, vamos ter mais epsilon a demi. Isso é transformação global. Se eu agora vou querer estudar essa invariância com essa transformação agora local, se nós fazemos agora essa transformação, vamos fazer isso, vamos querer colocar essa transformação agora, isometrias locais. O que significa isometria? As isometrias locais. Capa A, agora, o epsilon A ser função de x'. O parâmetro da transformação de Gauge já não é mais global, é local. Eu boto aqui um epsilon A de x. Beleza. Então, quando eu for pegar a transformação de isometria e for ver a variação da derivada, ela vai apresentar um termo novo aqui. Vai apresentar mais dmi epsilon A capa. Então, a velha história se repete aqui. Aparece uma derivada do parâmetro. Então, o campo, o objeto e a sua derivada não se transformam da mesma maneira. Quer dizer, isso aqui, né? Aí, quando a transformação é global, o delta do dmi, quando a transformação é global, o delta da derivada, né? O delta do dmi é igual ao dmi do delta φ. A variação da derivada é isso aqui. dmi do delta φ. Quando a variação é global. Isso só vale para a variação global. Com a variação local, isso já não é mais verdade, porque eu ganho esse termo novo. Então, isso, o aparecimento da derivada do parâmetro na derivada do campo, indica que nós temos que introduzir uma derivada covariante de Gauge. Então, essa derivada covariante de Gauge é uma derivada covariante no espaço-tempo. Não é um nabla-i. Nabla-i é uma derivada covariante no espaço interno do modelo cíclico. Ali não tem um dmi do epsilon A. Então, nós vamos ter que introduzir, o que nós vamos fazer? Vamos substituir para poder dar conta dessa situação. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar da derivada dmi e vamos passar para essa derivada aqui, dmi fi. Então, vamos definir uma nova derivada que vai ser dmi fi mais, fica a derivada normalmente, fica a derivada covariante faz. Ela introduz. Quem faz o papel dos geradores da transformação? O papel dos geradores. Os geradores da transformação são os vetores de Killing. Aqui, ó. Isso aqui são os geradores, os geares, que se conectam com o campo de Young-Mills. Então, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir campos de Young-Mills a mim. O índice de gerador é o A.
E aqui vai estar o gerador, ó, capa, A, I. Então nós estamos propondo que o gating do modelo Sigma, ele se dê com os campos de Yang-Mills se acoplando ao gerador. Claro, se, de novo, se a gente tiver uma realização linear, quem é esse objeto aqui? Esse objeto aqui é o GA, I, J e J. Ó, o que eu obtenho aqui? Eu obtenho exatamente a derivada covariante do φ. O φ fica sendo dI mais G. A gente normalmente coloca IG, mas certo, não está colocando, coloca campo de gate, gerador, atuando aqui. Exatamente isso. É o protótipo, é o procedimento normal de Yang-Mills quando a gente tem as simetrias realizadas de forma linear. Então, nesse caso, né, então, a ideia é que eu preciso criar uma derivada covariante. Criei. A derivada covariante, ela vai ter que ser tal. O que nós queremos sempre que a derivada covariante faça? A derivada covariante ela é tal que, no caso da transformação ser local, a variação da derivada covariante sobre transformações locais fica igual à variação da derivada sobre transformações globais. Quer dizer, a derivada covariante ela não percebe se a transformação é local ou global. O que a gente está dizendo é isso aqui. O que vai ser importante para nós vai ser que a variação do dmi, agora sim, da derivada covariante do dmi, ela vai ter que ser epsilon A dmi, perdão, dmi, variação da derivada e a derivada da variação, perdão, só um instantinho, tá? Deixa eu apagar isso aqui, perdão, variação, vou botar aqui, a variação da transformação global, perdão, isso aqui, eu faço uma transformação global, vou colocar aqui, ó, transformação global, a variação da derivada é epsilon A dmi capa aí. Se eu agora faço a simetria ficar local, eu vou estar trabalhando com a derivada covariante. E aí a gente quer que no caso da transformação local, a derivada covariante, ela se transforma da mesma forma que a variação da derivada usual sobre transformação global. Então, epsilon A dmi capa epsilon A dmi capa. É isso que a gente vai querer. No fundo, né, o que nós queremos é que o dmi do filhinho aí, dmi do filhinho aí, seja que se transforme como sendo epsilon A, perdão, assim, dmi, φ, e tudo linha, né? Quer dizer, derivada covariante agora completamente transformada, eu quero que ela se transforme no mesmo modo, ela vai ser epsilon A. Epsilon A vai se transformar no mesmo modo que campo, né? Vai ficar da mesma forma que a derivada global. Delta epsilon A. Então, na verdade, é isso. A variação do dmi no filhinha vai ficar epsilon A, isso, dmi. Aí, e aí eu vou querer que essa derivada passe diretamente para cá, quer dizer, quando eu colocar isso aqui eu vou ter a transformação do campo, vou ter a transformação do campo de gate. Aqui eu vou colocar uma linha mi. Aqui dentro dessa relação eu vou ter o dmi do capa aí e vou ter o a mi a isso, né? Vai ficar assim como você.
para isso seria, deixa eu fazer o seguinte, a variação da derivada é a derivada local, a variação da derivada, no caso local, o que eu fiz foi basicamente isso. Deixa eu colocar isso aqui melhor, deixa eu apagar isso tudo, vou colocar isso da maneira mais resumida possível. Então, nós introduzimos a derivada covariante e queremos então que essa derivada covariante seja tal que ela absorva aquele elemento. O que é fundamental para mostrar que a isometria global se transformava daquele modo é que aqui, quando a gente fazia a variação, a gente compunha essa variação para a gente ganhar a equação de Q. O que era importante que aparecesse aqui era a derivada do vetor de Q. Mas eu queria que esse objeto aqui, basicamente o que eu estava fazendo era isso, a variação do dmi. Vou colocar assim, a variação do dmi. E ela ficava para nós global, hein? Epsilon A. Dmi. Capa. Isso aqui é o delta phi, era epsilon A capa. Então a variação derivada disso aqui é simplesmente esse objeto aqui, tá certo? Então agora, ao introduzir a derivada, ao introduzir a simetria local, apareceu esse termo novo. Então, o que a gente faz é introduzir essa derivada covariante. De tal maneira que o delta desse cara aqui tem que absorver de alguma forma esse dmi epsilon A. Então, o que a gente vai querer que o delta, vai ser isso mesmo, né? O delta do dmi phi, ele fica epsilon A. E aqui, para nós, né, quer dizer, para que isso aqui aconteça, eu vou ter, daqui eu vou ler o dmi do delta phi, eu vou ler o delta A, isso. Quando eu fizer o delta A, eu vou ter também o delta K, isso. Então aqui vai sair o delta K, vai sair o delta A. E aqui eu vou ter dmi, derivada covariante, dmi do K ali. Essa derivada covariante aqui, ela vai ter derivada usual mais o termo de Young-Mills, né? O termo de Young-Mills é o AMI, e aí aqui o AMI vai estar acoplado com um kappa, e eu vou produzir aqui, né? Um kappa, exatamente para vocês, eu vou produzir um kappa, isso, eu vou ter dmi do kappa, a gente vai produzir então de dmi do kappa AMI. Eu sei o que isso aqui a gente vai derivar, tá certo? E depois o outro termo vai apareceria um A, I, B. No fundo eu tenho que achar a transformação do campo. Tá certo? Então, para eu achar a transformação do campo, eu tenho que ter uma regra de transformação da derivada. O que nós queremos é que a derivada, no caso local, se transforme exatamente como a derivada, no caso global, né? A derivada covariante local se transforma como, no caso, a derivada usual global. Então, seria o que eu teria que colocar. Só dar um sentido para isso aqui. Então, isso significaria para nós isso aqui. Da mesma forma que lá, quando a gente faz teorias usuárias, dmi de phi, linha, ela tem a mesma transformação, né, que isso aqui vai ser R dmi phi, a mesma transformação que no caso global, ou que o campo original. Aqui nós vamos querer dmi phi linha, tudo transformado, que é o que vai me dar a transformação disso, a transformação da linha, né? Isso, vai dar tudo linha, dmi, linha, vai ser dmi, linha, eu começo, mais o a linha, eu sou capa, transformação de Young-Mills, eu teria que colocar a variação no campo de B, quando eu fiz
delta. Eu acho que campo resolve isso. Só uma outra coisa, que para nós, né, porque a gente está pretendendo seria isso, ó, que essa ação aqui, G e J, demi J, seja a nova ação invariante por simetrias locais. E aí, aqui vai ter, claro, demi I, aqui vai ter o demi J, normal, né? Agora, esse termo aqui, quer dizer, para a gente provar a invariância de Killing, né, invariância global, a gente usou o fato de a gente tirar um termo que vem daqui, perfeito, esse termo que vem daqui, ele não sofre de derivada, é esse termo que vem daqui que sofre a ação da derivada. Tá certo? Então, para nós podermos gerar a equação de Killing, o que era importante é que aqui apareciam derivadas do campo, certo? Então a gente teria aqui as derivadas do campo para poder jogar e formar a equação de Killing. Então nós vamos querer que esse objeto aqui, a variação dele, siga o mesmo padrão que a variação da derivada do usual. Então seria basicamente, eu acho que essa equação que a gente está querendo seguir a regra do usual de Young-Mills. A variação da derivada, ela segue exatamente, a derivada covariante, né? Ela segue exatamente a mesma regra que a derivada não covariante no caso global. Então, com isso aqui, a gente tem que ver esse campo que realmente se transforma como um campo de Young-Mills e o grupo de gauge dele vai ser um grupo de isometria. Ou seja, a gente tem que aqui, a esse ponto, na hora de tirar a transformação desse campo, nós vamos ter que chegar às equações de Killing, ao comutador dos vetores de Killing, para poder produzir as constantes de estrutura. Então vamos lá, vamos fazer essa variação. Então vamos dar uma olhadinha para ver qual é o nosso passo 2 agora. Então, a gente está querendo dizer que, introduzindo essa derivada e com essa lei de transformação, a gente vai poder produzir a equação que dá para nós a invariância local. Então, vamos querer colocar o seguinte, né? Vamos impor aqui. Do lado direito, a variação do demi φ, então nós vamos ter demi do delta φ, e aí aquele termo lá vai dar para nós a variação do campo de gauge, a variação do AMI-A. E agora, claro, eu tenho que fazer uma transformação em que eu mudo, né? Transformação do campo de gauge. Passar por um grupo, fazer uma transformação. A isometria, a transformação que nós vamos fazer, a transformação de Young-Mills, ela muda lá, quando eu mudo φ. Então tá, então vamos ter demi do delta φ, mais a variação do lado, vezes o vetor φ. Pode falar. Você está fazendo a variação daquela equação de... Agora eu vou fazer isso, eu vou fazer a variação disso aqui por isometria. Vou tirar um delta disso aqui. Então eu vou querer que o delta disso aqui siga esse padrão. Então o delta disso aqui é o demi disso aqui. Esse cara varia, né? E esse cara aqui varia também. Então nós temos 3 variações de isometria do lado direito. Mais a MA, vou colocar assim, delta, aí, isso aqui é a variação do lado direito. Claro, aí eu vou poder expressar, isso aqui eu sei como é que eu faço, né? Eu sei que é o delta FA, vão aparecer, aqui é que vai aparecer o ponto crucial, aqui é que vai aparecer o demi do epsilon e o demi do vetor de Killing. Isso aqui deve dar para nós, de modo de nós extrairmos só o delta mi, claro, multiplicado pelo vetor de Killing. Tem que tirar isso aqui depois. E aqui a variação do vetor de Killing, provavelmente a gente vai escrever assim. A variação do vetor de Killing sobre uma isometria é a derivada do vetor de Killing em relação à coordenada focal, vamos colocar assim. Qual é o delta desse? Delta induzido pelo delta φ. Então, eu vou ser a derivada dele em relação a φ vezes o delta φ, que é o epsilon A, vezes o delta φ. Então, o epsilon B. Então, o delta do kappa aí é a derivada desse cara em relação a kappa vezes a variação do kappa aí, vezes a variação do φ, né? Então, eu derivo o kappa aí
em relação a que capa e faço a variação de que capa. Certo? Isso aqui depende de φ. Quando eu tenho uma variação no φ, eu vou ver a derivada desse cara em relação a capa e vou fazer a variação desse cara. Então, do lado esquerdo, vocês estão vendo que nós estamos produzindo. Esse cara aqui vai dar os dois. Isso aqui vai dar para nós o TI do epsilon A vezes o capa aí mais o epsilon A dele do capa aí. De novo aqui é a mesma coisa. Provavelmente a gente vai precisar usar, talvez não precise, né? Talvez não precise, porque ao pegar do lado de lá, a gente vai precisar. Mas a gente tem que basicamente dizer, esse termo aqui, ele vai ter que aparecer em associação. Para nós estamos buscando isso aqui. Então, esse cara aqui, ele deve envolver a derivada desse parâmetro que está aqui, claro? Ele vai depender disso aqui. Esse termo aqui deve se juntar o que vai aparecer do lado de lá para poder dar a transformação de Young-Mills. E esse termo aqui vai ser importante para nós, porque a variação do campo de Gauge, ela tem que ser proporcional também ao campo de Young-Mills. Não é assim que a gente tem? Delta A, Mi A, F A, BC, parâmetro da transformação, campo de Young-Mills, ABC, mais DI, epsilon A. Esse é o padrão normal, uma variação infinitesimal de Young-Mills. Então, tem que aparecer o parâmetro e o campo de Young-Mills. O parâmetro e o campo de Young-Mills. As derivadas, as constantes de estrutura, elas devem estar aparecendo dessa combinação. Nós vimos que as constantes de estrutura do grupo de isometria, elas incluem vetor de Gini e derivado do vetor de Gini. Então, por aqui deve estar aparecendo esse termo. Esse termo está aparecendo por aqui. Agora, claro, eu vou precisar produzir um computador aqui. Aqui eu só tenho um termo. Então, esse outro termo deve aparecer do lado de lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos ver aqui. E esse termo aqui, provavelmente, ele vai estar saindo daqui, ó, o epsilon A devido a K. Então, eu acho que é isso que vai acontecer para nós. E aí, esse outro termo que vai aparecer. Então, nós vamos ter que comparar o lado esquerdo, que é isso aqui. Isso aí que vai me dar a variação no campo de Gauge, então aqui para provar que ele realmente tem uma estrutura de tipo de Young-Mills, e eu vou ter que comparar com alguma coisa aqui, do lado direito, que é esse termo aqui. Tá? Então eu diria o seguinte, esse termo aí, ele vai produzir para nós, aqui, ele vai produzir esse pedacinho aqui, ele vai produzir, então, esse DMI vai produzir o DMI capa aí, certo? Deve produzir aquele termo e deve produzir o termo de Young-Mills, tá? Vai aparecer, quer dizer, o DI do capa. E vai aparecer, tem que aparecer o campo de Young-Mills, feito, contraído com o gerador. Então, isso quer dizer, eu estou querendo dar um significado, basicamente a gente está querendo dar um significado para isso aqui, né? Quer dizer, DI do capa. Aí vai ser DI. Essa derivada nesse cara, na teoria usual, a gente tem a variação
epsilon derive. É o próprio derive fica certo, né? Então é o epsilon e o próprio derive, é a derivada da covariância, se transforma exatamente no derivada dos nomes. É assim. E se eu colocasse aqui, perdão, só, tá? Se a gente colocasse que a variação da força fosse isso aqui, a gente fez isso aqui, a variação de campo e a variação da derivada. Se eu coloco isso aqui vai me dar do lado direito, claro. O epsilon A, e aí aqui eu vou ter deriva, no A e B, isso aqui não vai me dar nada, né? O que eu preciso produzir, que nós vamos precisar produzir do lado direito, é um termo que vai dar o computador. Então nós vamos precisar produzir um termo que tenha o kappa e uma derivada do kappa. Eu preciso de uma derivada do kappa, tá certo? Então, eu já tenho um kappa aqui, né? Para eu tirar uma derivada, eu tenho kappa e uma derivada do kappa. Então, o que eu tenho que colocar se a gente coloca aqui, perdão, coloca aqui, se a gente tivesse colocado aqui, estava fazendo assim, kappa aqui. Então, a gente vai produzir. A parte que vem o campo de gauge, eu preciso que a parte que vem o campo de